Olá, criançadas! Como é que vocês estão? Tá tudo bem? Como é que vai esses dias aí? Como é que vocês estão? Bom, hoje a gente vai começar nossa primeira ministração, nossa atividade de hoje. E a palavra vai ser sobre um sentimento, uma emoção que nós sentimos, todos nós sentimos, mas temos que aprender a lidar com ela, que é a raiva, certo? Então, assim, para começar, a gente vai contar um pouquinho da historinha de Jonas. Você já ficou com raiva alguma vez? E o que você fez para se acalmar? Sabe de uma coisa? Deus nos fez com muitas emoções. Hoje vamos falar sobre a raiva. Você já ouviu falar da história de Jonas? O profeta que foi engolido por um grande peixe? Então, se você sabe ler, criança, vocês vão pegar a Bíblia de vocês agora, aí vai dar uma pausa nesse vídeo e vai ler a história de Jonas. Jonas tem 4 capítulos. Então, assim, são capítulos pequenos e que dá para você ler em poucos e em menos de meia hora você já lê esses 4 capítulos, para você poder entender a historinha todinha de Jonas. Mesmo assim, Tia vai contar resumidamente a história de Jonas para aqueles que não sabem ler, certo? Então vamos prestar atenção na historinha de Jonas. Eu tenho certeza que alguns já escutaram ou que estão esquecidas. Então Tia vai relembrar um pouquinho da história, né? Como vocês sabem, Jonas, Deus mandou ele para Nínive para poder ele pregar a palavra de Deus lá em Nínive. Só que esse povo de Nínive era um povo mau, um povo que ia contra o povo de Jonas. Então ele não queria fazer isso, porque ele achava que aquele povo não merecia o amor de Deus, não merecia o perdão de Deus. Então, em vez de ele ir para Nínive, ele foi para outra cidade. Ele entrou num barco para ir em direção a outra cidade. E no meio dessa viagem, o que aconteceu? Houve uma grande tempestade, né? Por quê? Porque Jonas estava em desobediência a Deus. E Deus quis dar uma lição a ele para que ele pudesse obedecer. E houve aquela tempestade e o marinheiro do barco precisou jogar Jonas no mar, porque senão eles tudinho ia morrer. E quando jogou Jonas no mar, ele foi engolido por um grande peixe. E nisso passou lá 3 dias e 3 noites naquele peixe, e ele clamou ao Senhor, e o peixe vomitou ele na praia. Tá vendo? Foi vomitado na praia, porque Deus ouviu, mesmo dentro daquele ventre daquele peixe, Deus ouviu a oração de Jonas. E quando ele chegou na praia, Deus disse assim: vá, se apronte e vá fazer o que eu pedi para fazer, levar a minha palavra, dizer àquele povo que eles se arrependam, porque senão eu vou destruir a cidade. E Jonas obedeceu. Jonas foi, mesmo contra a vontade dele, mas ele foi e obedeceu. E pregou o evangelho àquele povo, pregou a palavra do Senhor, e o que aconteceu? Aquele povo se arrependeu dos seus pecados e foram alcançados pelo amor de Deus. Só que Jonas, ele ficou irritado. Então ele se sentou, ele ficou chateado, ele se sentou e questionou a Deus. Eu sabia, Deus, que tu ia salvar aquele povo, né? Então, assim, agora que você leu, que você escutou a historinha de Jonas, vamos conversar sobre o capítulo 4, né? O capítulo 4 da história, vou ver aqui na Bíblia. No capítulo 4, quando Jonas viu que Deus ia destruir a cidade de Nínive,
ele ficou com muita raiva. Veja o que ele disse. Isso está no capítulo 4, tá? Do livro de Jonas. Ó Senhor Deus, eu não disse antes de deixar minha terra que era isso que ias fazer? É por isso que fugi para a Espanha. Eu sabia que és um Deus que tem misericórdia e que é bondoso. Então Jonas estava chateado com isso. Jonas ficou com tanta raiva que até pediu a morte. Muitas vezes nós sentimos raiva por algumas razões, não é verdade? E isso é até normal, mas o problema são as ações que são provocadas, né, pela raiva. Como, por exemplo, muitas vezes aí você fica com a cara emburrada, né? Você quer chutar a porta, quer se espernear, quer chorar, né? E isso não é legal. Por quê? Essas são as ações da raiva e isso é que não pode acontecer, né? No Salmo 137, quem sabe ler, abre lá a Bíblia no Salmo 137, versículo 8, que diz assim: Deixe a ira e abandone o furor, não se aborreça e não se volte para o mal. Então, quando sentimos raiva, a escolha correta é voltar à calma. É a gente voltar a se acalmar. Antes que a raiva leve a agir de maneira inadequada e também desrespeitosa, porque às vezes faltamos com respeito com os nossos pais, às vezes faltamos respeito com nossos professores, com nossos coleguinhas, por quê? Por causa da raiva. Então, quando você ficar com muita raiva, você vai fazer o quê? Um exercício. Quando você ficar com muita raiva de alguma situação, você vai cheirar a florzinha, soprar a velhinha. Então, você vai respirar bem fundo e soltar, né? Você vai parar, pensar. O que te deixou tão irritado? Converse com alguém, né? Escolha, vá do seu pai, sua mãe, converse com alguém e conte o que deixou tão irritado. Aí ore, peça ao Espírito Santo de Deus para te ajudar no controle das emoções, né? Porque a raiva é uma emoção e a gente precisa pedir o Espírito Santo de Deus para ter este controle. E que tal agora fazer um pote das nossas emoções, né? Um pote da calma. Eu vou ensinar no próximo vídeo, tá certo?